tempo ainda. Você lembra de uma coisa ruim que tenha acontecido? Tá, gente, Não. Sabe por quê? Nessa faixa etária aqui, ainda não tinha câmera digital. Agora os nossos clientes chegam dizendo que lembram. Mentira! É porque a mãe e o pai gravou em vídeo. Aí ele viu, memorizou o excesso, o tempo que vocês veem. Por que nós nos encontramos pelo menos uma vez por semana? Ah, mas eu lembro. Não, claro que tem alguma coisa que fica. Aquela palmada que você deu devidamente, que você tomou, ela registrou. Como iridólogo, eu tenho vantagem. Na Íris, tem um negócio ali. Não é a senha da conta bancária, mas tem algo registrado. A Íris retrata. A Íris retrata um beliscão, simplesmente. Então, ela retrata, ela guarda. Eu tenho exatamente 20 minutos para mudar essa informação. Quando você diz, quando você ouve dizer, né? No seu vizinho, que eu claro que vocês não fazem isso, mas vocês escutam a vizinha, né? Principalmente são as vizinhas. Normalmente culpado disso, nós estamos fora, cara. Tá? São as mulheres, são as mães, né? Desgraçada! Essa piranha! Falando assim pra filha. Deixou outra informação, não mudou. Está registrado, cara. Só que aquela criança vai crescer. Quem é que nunca viu isso? Estou falando uma coisa absurda? Não. Hein? É que as pessoas querem levar para o lado cristão, diz que isso é profetiza, estou profetizando coisa ruim. Não é não. Isso é desgraça mesmo humana. A pessoa está falando uma informação, ficou. Não tem mais jeito, pode deletar que o HD está registrado. Ela vai crescer e ela vai se dar conta dessa informação. Como também diz, olha, todo mundo vive dizendo, olha só, meu filho, você vai ser um piloto de avião, você vai ser um piloto de avião, você vai ser um general, você vai ser um coronel. Olha, Deus me disse que você... Mas não bota o cara na escola. O cara não vai para a escola, quer ser piloto de avião. E aí, dá para ser? Não, olha só, Deus me falou que você vai conseguir um varão para a sua vida. Vai, uma vara desse tamanho, que vai te dar um monte de porrada. Nossa, você vai matar você. Pô, mas você não arrisca, você não tenta a sorte, não é assim? Não, sinceramente. Primeira coisa, porque as pessoas que conhecem um pouco de comportamento, que é o que vocês estão aqui buscando aprender, tem algumas pessoas treinadas para te dar essa informação. E você sai dali acreditando, agora vai dar tudo certo. Você vai ganhar 1 milhão. O cara vai buscar pelo tal do milhão. Olha, caramba, o profeta lá falou. Acabou, já passou a frase do profeta. Não vai trabalhar não, porque vai morrer de fome, cara. Já passou a frase do profeta. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Porque o resto é gente capacitada, altamente treinada para te passar essa informação, porque sabe que isso fica. E você vai estar treinado para isso também. Só que você é do bem. Quando você somatizar, melhor dizendo, quando você observar essa somatização, você vai saber usar o quê? Essa integração. Vamos integrar? Hein? Como é que é integrar agora? O seu conhecimento, o meu conhecimento pessoal, tá legal? Não posso colocar ele em prática. Aqui eu sou só terapeuta. Alguém te escreveu no final? Só deixa eu ter uma. Aí, Está em aula. nós temos que fazer o quê? Nós temos que tomar uma iniciativa. O terapeuta, ele é 100% diferente. Tá? Voltando, porque a Beth chegou, falando sobre emoções, nosso tema, Beth. Emoções, comportamento, padrão é a linguagem do terapeuta. Lembra? Nós não falamos sobre personalidade, é a mesma coisa, assim, só para não invadirmos a área da psicologia. A psicologia estuda a personalidade. Não tem nada a ver. Padrão fundamentado na personalidade, sim. Só que eu tenho que vacinar vocês a não usarem essa expressão por aí, porque o outro doutor vai sentar e falar assim, que é isso, cara? Porque as pessoas que têm muito conhecimento, principalmente no meio religioso, são danadas para dizer, olha, de psicólogo, de louco, todos temos um pouco. É mentira. Isso é mentira. Você pode ser um bom conselheiro, mas não um psicólogo. As pessoas veem você, o padre, o pai de santo. Pode ser um conselheiro, a pessoa vem até ele, por quê? Vem buscar uma informação, vem buscar um carinho, e é ali que está ali que está a facilidade de ele manipular. Aí é que vem a história. Aí vem o conceito de você tratar o que é satisfação e o que é prazer. Aí estamos batendo nesse momento na turma para que você consiga realmente visualizar isso todo. Visualizar isso tudo. Me presta aquele seu módulo, está mais fácil. A gente falar de aprendendo colega, lá para trás. Se usar esse módulo aqui, eu não sei onde. Aqui eu não sei nada, quem sabe é a minha.
não sei nada. Aí tem um estudo meu, no modo que hoje vocês já vão levar, não é nunca entregue antes, né? Eu falo aqui, ó, estudando ser humano. A cada dia em que passo estudando, encontro mais e mais o que aprender. Sou eu falando, tá? Me preocupo com os que apenas leem, mesmo sabendo que a leitura é algo de suma importância. Também entendo um grande diferencial em estudar e simplesmente ler. Por essa e muitas outras razões, quero chamar a atenção dos que devem cuidar mais do aprendizado no que se refere à sua área profissional que se dispõe. Em toda a área terapêutica holística tenho observado profissionais que se bastam, chegam ao que já são e são autossuficientes. Estão satisfeitos com o que aprenderam ontem, não evoluem e o que é pior, se deixam parar por outros que nem sequer conhecem nada do seu atuar ou da área de atuação. É horrível quando você terapeuta, a maior dificuldade que nós encontramos aqui, por isso eu digo, querem trazer seus maridos? Podem trazer. Ele está tirando o curso. A hora que ele sentar aqui, escutaram falando com montoeira de bobeira, ele fala, você não fala nada para mim, esse cara é louco. Por quê? Qual é o maior problema? Talvez a Beth não volte mais a conviver, porque tem tanto que ver a Beth, está com contato com a Beth, e vou estragar uma boa amizade, uma boa relação que ela só não fez. Que agora vai falar assim, não posso fazer não, fico lá por trás de baboseira. Que muda a informação do que ela pensando a meu respeito. Não é assim? Quando alguém fala de alguém para você, você forma uma imagem. Quando você está com a pessoa, você fala, que Renato aquilo. Né? Você já viu voz de aeroporto? Atenção, senhor, de passageiro. Voz sedutora. Aí quando você encontra, caramba, uma baixinha, caquéstica, mas com vozeirão, pô. Você estava imagem. Aí você fica. Não, agora eu vim aqui falar com a moça da voz. Sou eu. A moça da voz. Viu como é que você discrimina? Foi aconteceu isso Aí você comigo. fica assim, hein? Aconteceu. Todo mundo imagina. Aí quando fala em inglês, então 4 idiomas, que no avião manda 4 informações, né? Aí você fica. Aí você olha para todas as comissárias de bordo, as mais gatas, aí você olha, aí sai uma nanzinha, neguinha lá do canto. Foi ela que falou. Porque nós temos essa cultura de, pelo que eu estou vendo no cliente, eu imagino que ele é. Acabou. Desaprender é isso. Esquece aquilo. Tá? Como eu digo toda hora, Galeria Veplan, repito, segundo piso. Não era toda a média. Quando eu fui trabalhar ali, só sentava aqueles velhinhos lá. E vem que problema. Depois o cara médico, o safado, ele estava lá me avaliando. O outro delegado de polícia, caquético. Não, eu tenho um problema aqui, tudo errado. Esse cara quer me ferrar. O senhor, doutor? Não, eu sou doutor. Aí você pede, não, é um velhinho, coitadinho, né? Então eu posso falar o que eu quiser. O velhinho é médico, o velhinho é delegado. A velhinha é juíza. Eu sei, ó. Essa aqui você conseguiu, está saindo do Seropédia, né? Como você tem uma benção, é uma história muito bonita. Porque eu tenho dito para nós aqui que nós, além de formar, nós temos que transformar. Não preciso ficar falando, porque hoje eu sei que Rejane se permite que seja falado de Rejane, né, Rejane? Eu sei que ela se permite. Mas Rejane tem uma história, tem uma estrada aí complicada pra caramba. Mas eu acho que a Rejane voa. Rejane, a gente não conta mais com a Rejane. Marcar um horário com a Rejane é uma coisa horrível. A Rejane vai sair de Seropédica, e Seropédica tem um problema, tem um ranço grave. Cabresto. Cabresto. Particularmente as mulheres e os homens também. As mulheres aqui têm cabresto. O maior problema aqui em 2008, está aqui ela, a Emília, para trazer, para formar uma turma, a primeira turma de teatro foi uma mercadoria difícil. Porque as pessoas têm assim, então a primeira aula, caramba, coitada, ali pertinho de você, lá no 40, aí vinha todo mundo para a primeira aula, aquele reflexo, o pessoal falava tudo errado, aí vinha aquele cabelo assim, trazendo um filho. Era, não era? Aí, ó, primeiro, 40, 50 alunos, todo mundo, caramba, bombou. Eu falei, gente, não fica 10 nessa turma depois que eu falar. Não fica 10. Então, todo mundo feliz na secretaria, porque montou a sala, pô, primeiro curso, vai ser bom, vai. Tem 50 alunos aqui já, ó, esse negócio é legal. Quando eu começava a falar, eu falei, ó, se você quiser, você levanta. Porque se esse curso fosse em Copacabana, você não vinha desse jeito, você vê essa cara melecada, com a piranha agarrada aqui, cara de sono.
comendo um pão do Sônia chegou aqui, morrendo de fome, atravessa a rua com caneco, chinelo de dedo. Porra, eu falava, quem quiser voltar na próxima aula, vem com cara de Copacabana. Eu nem sabia, cara. Porque pessoas, só porque está em Seropédica que tinha que atravessar a rua, que era 1040, aí vinha com cara de Seropédica. Eu falei, se você quiser, você precisa voltar que eu não te quero aqui. Mas se vier um, vai ter a mesma aula. Resumo. Todos voltavam, cara. Falei, que gente sem vergonha. Que raça de gente sem vergonha. Só teve uma que me enfrentou, que foi a Ivonete. Foi até hoje. Só a Ivonete que me enfrentou, porque eu chamei ela de negona no primeiro dia de São João. Professor, ó, vai daqui para essa delegacia, eu falei, vai tipo a merda, se você quiser. Só é discriminação, só me chamou de negona, e tu por acaso é loura, tu é crioula, tu é preta. Primeiro dia de aula, crioula, tu nunca aceitou, ninguém chamava ela de negona. Ela falou, até terminar a aula a gente se entende. Eu falei, a gente vai sair na porrada aqui, mas não vai acontecer, vai ser isso. Vai lá pertinho de você, Ivonete. Mas eu vejo assim, o que acontece no Seropédica, existe a época de campanha me ajudou a visualizar isso, é a baixa autoestima. Entendeu? Quando você encontra alguém que levanta a autoestima da mulher, principalmente, nós aqui, né, principalmente somos a maioria, somos mais discriminados, você vê que tudo muda. Entendeu? Tudo muda. Você só encontra pessoas para dizer que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não chega lá, que você não consegue. Quando você encontra pessoas falando ao contrário, provando que é assim, aí muda a situação. Só para não dizer que eu não leio escritos, né? Estudando a psicoterapia, entendi que venho aprendendo que já há algum tempo tenho colocado em prática. Entre esses aprendizados, encontro relatos que se fundem em minhas próprias teses e fortalecem, dando a minha certeza de que estou certo no que faço e também no que ensino a fazer. Mesmo havendo as contrapartidas a respeito desse assunto. Estudando Augusto Cury, o Código da Inteligência, confirmei muito do que tenho dito e feito. É natural lermos os escritos de autores, filósofos, sociólogos e outros estranhos. Como eu acabei de falar aqui, sacanagem, fala de mim também, gente. Poxa, eu nunca vou estar na boca do povo se você não fala. O que o Freud tem que ser no O que tem Freud? Que esse Freud? Sacanagem. Vocês só pensam no Freud, todo mundo tá falando. Mas os caras também passaram por isso. Isso aqui é uma resistência. Esse momento aqui, eu amo quando tem toda vez, todo um curso aqui. Não te chamei. Quem foi que te chamou para vir aqui? Cara, é sério, para mim isso é maravilhoso. Porque eu vejo 2008, 2014, eu estou aqui. Eu preciso de um. Eu nunca presidi que tivesse 10, tivesse 30. Eu só preciso de um. Era horrível. Sério mesmo. Eu posso continuar falando, não posso? Era horrível, cara. Isso aqui, quando eu chamo isso aqui, é um carinho. Hoje eu vou na casa dessa mulher aqui, pô, mas Deus me livre. Tranquilo, show de bola. Mas Deus me livre. Eu preciso, não pode chegar perto, não pode falar comigo. Verdade? Verdade, Regiane? Verdade, Regiane, eu estou falando sério. Todo mundo estou citando como exemplo, estou quebrando ética, não estou mostrando a vocês poder de transformação e não de formação. Formar um terapeuta tem aí mais de 1.200 formados, que não foram a lugar nenhum. Mais, né? Muito mais. Agora, os transformados são a minoria, que aceitou uma transformação. Foi bravo? Foi. Quando o marido dela, que é meu parceiro, gosta de carteirinha, resolveu ir na aula uma vez, ela da Regiane ficava assim, se a pessoa vai falar besteira, nunca mais deixa eu voltar nessa aula. Né? Quando o professor, quando o aluno, foi o marido lá do 40, para me bater, porque o cara, a mulher fotografou, não, justo na hora que eu fiz a aula, eu fiz assim, ó. A fotografia, não fala, cara. Pô, o cara fazendo sinal feio na sala de aula. Aí quando saiu uma foto, ela que chegou em casa, veio ela com o marido. Veio o marido e veio a tia. Que ela também não sabia falar, era lá do CRAS, não, era do outro lado, onde tem aquele povo meio desequilibrado, que ela falou que era sexologia dedal. Ela não sabia falar reflexologia dedal, ela falou sexologia dedal. Quando ela falou isso em casa, no sinal, veio na foto assim, o cara da janela assim, ó. Falei, entra, amigo. Fora, vamos começar. Eu falei, não é, tem um cara aí fora, quem é? É meu marido. Eu falei, pronto, deu merda. Falei, entra, amigo. Cara, não desenrolar. Eu dei a cintura dele e falei, esse cara tá com arma. Hoje eu apanho com porrada, sei lá o que é. O que foi? Eu te falei, não, vem cá. Parei a aula, vem cá. Cara, não, aqui, olha só. Depois que eu saí,
vai me atropelar, não dá tempo de eu contar. Então, senta um pouquinho, talvez você entenda. Aí eu fui explicar para o cara que estava falando do CS, circulação sexo, não sei o quê. Aí quando eu faço assim, para explicar. Ah, tá, moço. Mas esse negócio de sexologia é legal, né? Não lê ali, reflexologia podal. Reflexologia podal. É que ela tem a língua difícil. Ah, tá. Eu falei, pode ver. Vamos lá, eu estava te aguardando ali, que eu te entupi de porrada. Eu falei, é só ir por ela, cara. Fazer o quê? Fazer o quê? Entendeu? Então, quando eu falo de Miriam, de Rejane, tudo isso aí é uma história. Cada um de nós. Mas para poder olhar para o cliente, que é o nosso alvo hoje, a gente conseguir, e não colocar a sua opinião pessoal, é muito difícil. É a parte mais difícil, mas você vai encontrar como. Não, porque você tem a tua opinião pessoal. Né? O cliente chega para você, todos os exemplos que você já experimentaram, que nós temos experimentado, não, veja bem. Meu filho está usando droga, eu vou botar ele para fora de casa, né, doutor? Chama de doutor. Você assim, está certo, está errado. Em cada tipo de problema desse, você não tem. Você não pode colocar a sua opinião, não vale. Lembra que a sua opinião pessoal não presta para nada? A sua opinião não presta para nada. Você não tem que opinar na atitude do outro. Aquele cara que chegou, peguei meu filho, usando droga, ele roubou, eu arrebentei ele, não estou certo. Ele quer que você confie. Você só vai fazer o quê? Para você chegar no floral, calma. Aí você conta essa historinha do floral, resumidamente. O primeiro remédio do floral é qual, gente? Resp. Resp é sempre emergência. Sempre. Ninguém vive em constante estado de emergência. Mas Resp já tem uma composição prontinha. Colocou, é incrível. Fulano faz igual. House não, igual aquele troço para as nuvens. Igual a Red Bull dá asas para voar. Né? Então você visualiza e você fala assim, mas esse troço acontece? Claro que acontece. Há pessoas, há comportamentos, tá legal? Que vocês vão ver que são mais resistentes à mudança. Há comportamentos que mudam muito imediato. Há comportamentos que não mudam, que te desafiam. Só vem porque vem. E aí, por que a senhora veio aqui? Por que o senhor veio? Porque ela me trouxe. Qual é a sua queixa principal? Não sei, ela sabe. Ele não acha que tem problema, ela não acha que tem problema nenhum. Veio porque de tanto encher o saco, ela vinha para ela poder. Vocês não que eu tenho problema. Aí ele vem para o desafio do terapeuta. E você pode passar para ele o que você pensar que ele vai comprar, pode passar o mais caro. Experimente isso, que eu já vi. Passa o mais caro, que ele compra, diz que tomou, mas não tomou. Não, ele investe para mostrar. Traz a receita, traz a notinha e tudo. Aí, doutor, estou nessa situação aí. Você olha, a ideologia me dá a vantagem de ver que é mentira. Mas não posso dizer para ele que é mentira. É mentira dele. Não, assim. Esse é o meu floral que está estragado. Eu sei que ele não tomou. Ele investe. Ele coloca aqui na frente. E está na hora, na frente de todo mundo. Está na hora de eu tomar meu remédio. Ele fala assim. E pega, todos viram. Depois fala, como você tem que tomar? Inclusive o povo viu, vocês não viram tomar? Isso é mentira? Novamente eu estou com uma pessoa passando um problema que é idêntico da minha mãe. Agora estou com outra pessoa, estou com uma outra mãe. Né? A minha mãe tinha uma ferida grave na perna, quando eu falo da minha, eu falo da mãe dos outros. Né? E anos e anos, minha mãe nascida, criada no Evangelho, criou todos meus amigos e morreu orando. Uma filha desse tamanho. Assim, vai tratar. Agora eu estou com uma pessoa também, muito da família, é porque questão até de ética, me mostrar foto. Você vê, é absurdo, mas é podre, né? Machucado não, gente, é um buraco aqui na perna, um buraco. Uma senhora. Aí um abençoado, um bosta do terapeuta, que eu falei que eles querem bosta, lá de Três Rios, tá legal? Simplesmente fez uma dieta para ela. Agora hoje eu tenho que estar mandando os olhos para lá. Então primeiro tem que esperar acontecer, porque a pessoa não quer. Se a pessoa não quer o resultado, vai fazer o quê? Qual é o problema dela? Somatização, tem que resolver. Não adianta, o terapeuta não resolve nada. Você só tem que conseguir. Já estou bem.
eu tô legal, caramba, foi bom mesmo esse negócio. Mentira, o cliente está dizendo para você que foi bom, mas ele procurou tentar te mostrar que teve mudança, mas ele não teve mudança. Tem mudança dói. Mudar é trágico. Ninguém conta que a mudança aconteceu ontem. As pessoas só se dão conta a cada 10 anos.